Sejam bem-vindos ao último vídeo de leitura de Demon's Crash. E meus amigos, que jornada legal. Eu agradeço todo mundo que está acompanhando essa jornada no YouTube, todo mundo que acompanhou o Minimum Hit. Eu peço para que vocês se inscrevam lá no meu canal roxinho e também se inscrevam aqui no YouTube, né? Muito obrigado pelo ter essa Night Novel. Experiência nova, totalmente nova, que eu feitos além das próprias obras do Kawahara. Então, é uma experiência totalmente nova e totalmente única no YouTube. Eu acho que foi a única pessoa que leu Demon's Crash por enquanto. Acho que talvez uma das. Então, foi uma experiência única, né? Ver até onde esse autor vai. E foi muitas pensas até então, muitas voltas. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que esse é o último vídeo de reação do volume 1 de Demon's Crash. Então, se você não tenha visto os outros, vem aqui nos cards e veja os outros antes de ver. Pelo amor de Deus, senão vocês não vão entender completamente nada e vão ficar totalmente perdidos. Beleza? Não esqueça de deixar seu like, de comentar o que você achou e compartilhar para outra pessoa que gosta também das obras do Kawahara para admirarmos juntos e ver se as pessoas concordam ou não com as minhas opiniões. Caso vocês queiram estar ligados mais num vídeo de opinião mesmo, vai sair um vídeo de análise de Demon's Crash também. Então aguardem. De Demon's Crash, capítulo 11, capítulo final. Esse aqui seria 10 capítulos, mas são 11. Tá? Para o... Demon's Crash Volume 1, Realidade de Erosão. Capítulo 11. Como de costume, não havia sinal de pessoas nem nada no vasto saguão principal. Mesmo assim, Yuma e seu grupo verificaram cuidadosamente os arredores enquanto se dirigiam para o hall do elevador. A composição do grupo voltou a ser um guerreiro domador de monstros, mágico e sacerdote, assim como durante o teste. No entanto, o padre em questão não era Naji, mas sim Shimizu Tomori. Desculpe, Shimizu-san, por envolver você em uma disputa entre nós e Sugamo. Sava se desculpou atrás dela, ao que Tomori soltou uma risada. Não me envolvi em nada, só queria ir junto com todos vocês. E já que é um bom momento, que tal pararmos de usar Shimizu-san? Então, Tomori-chan, mais uma vez. Tomo-chan, bem, tudo bem, vou te chamar de Sava-chan também. Milímetro, de qualquer maneira. Depois de gaguejar um pouco, Sava continuou. Tomo-chan, você tinha algumas habilidades de comunicação muito boas lá atrás. Ah, foi rude da minha parte dizer isso? Hehe, não é nada rude. Eu estava sempre sozinho na sala de aula lendo livros, então é natural que você pense assim em mim. Tomori riu novamente. Eu não deveria escutar a conversa das garotas. Apesar de pensar isso, Yuma não pôde deixar de ouvir algumas delas. Sava sendo Sava, ele sabia que ela era surpreendentemente tímida. Mesmo que Tomori não tivesse se oferecido, Sava não teria pedido a ela para acompanhá-los. Claro, o mesmo se aplica a Yuma também. Sugamo Teruki puniu Yuma assim que ele foi considerado culpado por meio da ferramenta de votação. Era a compra de mais comida. Ao ouvir essas palavras, Yuma pensou, nós realmente precisamos realizar um julgamento de classe para tal coisa. Mas quando ele pensou sobre isso, não foi uma missão fácil. Eles tiveram que deixar o abrigo, o local onde os dutos de ventilação foram selados e as barricadas reforçadas, e se aventurar nas profundezas de Alteia, onde não faziam ideia de que tipo de monstro poderia estar à espreita. Se eles fossem atacados por um monstro mais forte que Conead Bruiser, as chances de serem mortos não eram 0, mas algo próximo a 30%. Capítulo 11. Demonstra. Ele não sabia por que Shimizu Tomori se ofereceu para uma missão de busca tão perigosa, mas enquanto subiam as escadas, ele não pôde deixar de dizer, Shimizu-san, se veio comigo porque fui o primeiro a salvá-lo quando as lagartas atacaram, então não precisa me agradecer nem nada. Isso foi porque eu pensei que você era um padre valioso. Quando ele Então eles estão indo pro terceiro andar, né? conseguiu tirar isso de seu sistema, não apenas Tomori, mas até Sava e Konkin sorriram ironicamente. Ashiara-kun, acho que você não precisa dizer isso agora. Konkin assentiu com um HMHM ao ponto de Tomori. Não se empolgue, Yuma disse enquanto cutucava seu melhor amigo no lado. Ele então continuou sua explicação. Mas, embora seja verdade que não devemos nada a você, se você se encontrar em perigo, priorize sua própria segurança primeiro. Eu, Sava e Konkin podemos ser facilmente substituídos, mas se o sacerdote Shimizu-san e Soga-san fossem... Sim, eu entendo, sensei. Depois de interromper as palavras de Yuma em um tom brincalhão, Tomori mudou para um modo sério. Se bem me lembro, Sano-san era um padre também, certo? Acho que havia usando o mesmo equipamento inicial que eu quando começamos o teste. Isso mesmo. Então seria reconfortante se eu pudesse me encontrar com Sano-san. Espero que ela esteja no terceiro andar com Fujikawa-san, Aizaki-kun e os outros. Yuma baixou os olhos, aparentemente incapaz de responder. No cálculos de Naji, tanto a alavanca externa de liberação de emergência quanto a alavanca interna de escape de emergência não foram usadas. Em outras palavras, ela desapareceu de dentro do cálculos com a tampa ainda fechada, o mesmo que um truque de quarto trancado. No entanto, pode ser possível que Yuma e os outros estivessem deixando passar alguma coisa. Naji pode ter aberto a tampa usando a alavanca de emergência interna, saído do cálculos, fechado a tampa perfeitamente, reajustado a alavanca por algum meio.
Difícil. Desconhecido e evacuado para o terceiro andar com os outros alunos, talvez. Difícil. No Yuma meio do sentiu, desespero. esperando que realmente fosse o caso. Milímetro. Isso pode ser uma possibilidade. Então teremos que ir procurá-la. Depois de dizer isso, Tomori olhou para o leste do saguão na direção da área comercial e continuou inesperadamente. Então, se conseguirmos chegar até Fujikawa-san e os outros, talvez possamos sair do abrigo de Sugamo-kun e nos juntar a eles. Capítulo Demons e porque eu não posso perdoá-los, Sugamo-kun e os outros que votaram O. É triste que Moro-kun tenha falecido, mas não importa como você olhe para isso. A Shiara-kun não foi responsável por sua morte. Ele estava sem palavras novamente. Foi realmente um choque que mais da metade dos alunos decidiu arbitrariamente que Yuma era o responsável pela morte de Moro, e ele também se sentiu traído. No entanto, eles não podiam simplesmente abandonar aquele grupo. Pelo menos Ono, Sera e Okari eram confiáveis o suficiente, e ele tinha certeza de que poderiam ser amigos. O mesmo aconteceu com Tomori. Mas, Suda-san e Soga-san estão no abrigo também. Tomori concordou com as palavras de Yuma. Entendi. Eu também acredito em Sekichan, Aoi-chan e Mimi-chan. Se construirmos outro abrigo no andar de cima, voltarei para o abrigo de Sugamo-kun e secretamente tentarei convencer Sekichan e os outros. Ei, Tomo-chan, espere um minuto, Sava interrompeu de repente. No entanto, não era hora de suspender a proposta um tanto radical de Tomori. Isso é para Yu também. Há 22 alunos no abrigo, certo? A partir daí, se subtrairmos Sugamo que votou absolutamente O, e Yu que absolutamente escolheu X, nós temos 20 pessoas. Eu, Konken e Tomo-chan estamos certamente X. E depois a Ono será Okari, Suda-san, Soga-san, Aria-san e Kinjou-san que defenderam Yu no julgamento, totalizando 10. É possível que as outras 10 pessoas tenham votado O. Milímetro, Konken rosnou enquanto contava os nomes em seus dedos. Dos outros 10, os meninos eram os feridos Tada e Aida, os amigos de Moro, Takio e Wakasa, e também Kizanuki. As meninas eram Exato-san, Simonozono-san, Nushiro-san, Nobori-san e Mizono. Kizanuki e Mizono votaram O, certo? Takio e Wakasa ficaram chocados com a morte de Moro, então é provável que eles também tenham sido influenciados pelo discurso de Gamo. Mas, você realmente acha que os outros 6 cairiam nessa bobagem? O que Konken disse estava realmente correto. Exato, Shouko e Nushiro Shinami eram bons amigos de área, já que também eram do tipo Gyaru, então eles podem já ter sido a favor quando o julgamento de classe começou. No entanto, Simonozono Mami e Nobori Kimiko eram do tipo calmo, e Tada e Aida eram do tipo descontraído. Além disso, a razão pela qual eles conseguiram se recuperar de seus ferimentos foi porque Tomori lançou magia de cura sobre eles. É difícil imaginar que todos os 4 teriam votado O. Ah, espere, espere. Sava imediatamente gritou. Ela então baixou a voz e continuou. Capítulo Eu entendi mal alguma coisa. A ferramenta de votação ISSS geralmente exibe se a votação termina em empate, se bem me lembro. Portanto, se houver 10 pessoas que votarão, 11 pessoas incluindo Yu, então não tem como o resultado seria mostrado. Então por que um O aparecer? Sugamo manipulou a ferramenta de votação? Ouvindo as suspeitas de Tomori, Yuma disse de jeito nenhum e manteve a boca fechada. Manteve a boca fechada. Ele é burro. Obviamente ele manipulou. Fechada. Não importa o quão bom ele fosse nos estudos e quantos privilégios ele recebesse de seu pai, presidente da escola, ele ainda não conseguiria hackear o ISSS. No entanto, a atual Alteia foi dominada por poderes sobrenaturais. Seja o que for, ele não poderia dizer que era absolutamente impossível. Ah, correto. O que Konken disse estava realmente correto. Ah, voltou tudo. Ah, espere. Demons Crest. Eu entendi. Capítulo 11. Capítulo 11. Demons Crest Volume 1. Realidade. Bugou tudo. Ao ouvir as palavras de Sava, Tomori piscou os olhos repetidamente. Eu entendi. Demons Crest Volume 1. Realidade de erosão. Eu entendi mal alguma coisa. A ferramenta de votação ISSS geralmente exibe se a votação termina em empate, se bem me lembro. Portanto, se houver 10 pessoas que votarão, 11 pessoas incluindo Yu, então não tem como o resultado seria mostrado. Então por que um O aparecer? Sugamo manipulou a ferramenta de votação? Ouvindo as suspeitas de Tomori, Yuma disse de jeito nenhum e manteve a boca fechada. Não importa o quão bom ele fosse nos estudos e quantos privilégios ele recebesse de seu pai, presidente da escola, ele ainda não conseguiria hackear o ISSS. No entanto, a atual Alteia foi dominada por poderes sobrenaturais. Seja o que for, ele não poderia dizer que era absolutamente impossível. E havia aqueles olhos de Sugamo. Aqueles olhos que pareciam emitir um estranho brilho avermelhado. Eu não posso dizer nada agora, mas acho que ainda há uma possibilidade. Depois que Yuma respondeu assim a Tomori, Sava olhou ao redor do abrigo novamente. Além disso, mesmo que Sugamo-kun não tenha feito nada de especial e a maioria dos alunos realmente tenha votado Emo, seria perigoso tirar o Ono-kun e Soga-san de lá e movê-los para outro abrigo. Não apenas para nós, mas para as pessoas que ficaram para trás.
Ao ouvir as palavras de Sava, Tomori piscou os olhos repetidamente e baixou a cabeça de vergonha. Você tem razão. Eu não acho que posso perdoar as pessoas que votaram emo, mas também não quero que eles morram. Mas lembre-se disso. Ashiara-kun, você não precisa continuar seguindo as ordens de Sugamo-kun. Tomori afirmou isso com uma luz resoluta em seus olhos, geralmente escondida atrás dos óculos. Yuma acenou com a cabeça levemente e emprestou a resposta anterior de Tomori. Entendido, sensei. Tomori deu um tapinha leve em Yuma, depois bateu palmas para encerrar a discussão sobre o julgamento. Tudo bem, vamos almoçar e encontrar Sano-san. Tomo-chan, sobre isso. Sava olhou ao redor do saguão vazio e então abriu a tela do menu. Ela navegou para seu armazenamento e materializou o conteúdo. Uma bola de arroz umebushi embrulhada em vinil apareceu no topo da janela. Tomori arregalou os olhos quando viu isso, mas com quem apenas exclamou Onigiri. Sava. Colocou a bola de arroz de volta na janela e guardou-a novamente. Então se virou para Tomori e disse: na verdade, antes de virmos para o abrigo do Gamo, encontramos água e comida no quintal da alteia. Poderíamos ir até lá e depois voltar para o abrigo, mas gostaria de usar esse tempo para procurar Naji. Tomo-chan, você vai nos ajudar? Capítulo 11. Claro, Tomori assentiu instantaneamente sem um momento de hesitação. Os quatro atravessaram o corredor do elevador e entraram na escada, ouvindo atentamente por um tempo. O ar-condicionado deveria ter parado, mas eles podiam ouvir um som fraco que era como o rugido do vento. Parecia não haver perigo, então eles subiram as escadas com Konkin na liderança. No corredor do elevador no segundo andar, ainda havia um grande número de cacos de vidro junto com o sangue de Miura e Ukiisa. O rosto de Tomori se contorceu quando ela ouviu, mas ela não parecia estar muito horrorizada. Atrás da porta automática derrubada ficava a vasta primeira sala de jogos. As unidades cálculos desabitadas organizadas ordenadamente como um círculo na escuridão parecem lápides. Enquanto se livrava desse pensamento, Yuma perguntou a Tomori. Shimizu-san, quando o teste terminou de forma anormal e todos deixaram seus cálculos, havia apenas alunos da classe 1A, certo? Vamos ver milímetro, isso mesmo. Ah, entendo. É realmente estranho que não tenhamos visto um único jogador adulto. Tomori também franziu as sobrancelhas em suspeita. Ela estava certa. Havia 80 unidades cálculos instaladas na primeira sala de jogos, das quais 41 eram ocupadas por alunos da classe 6-1, o que significa que É o que eu tava falando. 41. As 39 restantes deveriam ser test players adultos convidados por outros meios. Quando Tomori e os outros saíram, deveria haver pelo menos alguns adultos lá, então é estranho que não houvesse nenhum. No entanto, dito isso, a atual alteia agora estava cheia de coisas inexplicáveis. Se eles foram a algum lugar, podem descobrir algumas respostas. Enquanto pensava nisso, Yuma pediu aos outros três. Vamos lá para cima. Eles podem ser monstros lá em cima, então se você for atacado, fuja sem hesitar, ponto. Acho que você quer dizer, coloque sua própria vida em primeiro lugar, ponto. Assim que Konkin falou desnecessariamente, Yuma o cutucou pelas costas. Eles voltaram para a escada, indo para o terceiro andar. A altura do teto era 3 vezes a da sala de aula da Yukiana Elementary, então eles tinham 60 degraus para cruzar um andar sozinho. O Yuma anterior pode ter ofegante Aya antes mesmo de chegar à metade do caminho, mas por causa dos efeitos da mudança de emprego, ele não sentiu nenhuma falta de ar. Se eu não sair de alteia logo, vai ser difícil me acostumar com meu corpo original novamente. Pensando nisso, ele rapidamente subiu as escadas e chegou ao terceiro andar. Eles primeiro espiaram o hall do elevador da escada. As portas automáticas foram todas destruídas, então havia inúmeros cacos de vidro espalhados, mas não havia nenhum som de uma criatura viva. Depois que eles acenaram um para o outro silenciosamente, Konkin levou os outros para o hall do elevador e o atravessou enquanto tentava não pisar em muito vidro. A segunda sala de jogos que eles viam pela primeira vez parecia quase igual à primeira sala de jogos lá embaixo. Havia apenas algumas luzes de emergência acesas, mais do que algumas unidades cálculos foram destruídas e os destroços estavam espalhados por todo o corredor. Yuma mais uma vez tentou procurar sinais de vida com seus olhos e ouvidos antes de pisar na passagem circular. Ele olhou em volta e encontrou um pedaço plano de aço semelhante ao que foi partido ao meio pelo Conead Bruiser. Ele então pegou um cachimbo de alumínio de 1 metro de comprimento, pesando cerca de 300 gramas, e o entregou a Tomori. Você pode usar isso em vez de um bastão? Ah, milímetro, isso é bom. Com uma varinha, o alcance de seus feitiços aumenta e você pode atirar magia enquanto se esconde atrás de algo, o que seria muito útil, obrigado. Quando ela disse isso, Tomori agarrou alegremente o cachimbo. Ela não parecia nem um pouco com um padre, mas sim com uma garota literária com impulso destrutivo. Yuma sabia que não devia dizer isso em voz alta. Então vamos procurar primeiro no corredor externo. Ao dizer isso aos três, Konkin novamente os conduziu pela passagem circular no sentido anti-horário. Deve haver 80 jogadores de teste nesta sala também. É difícil imaginar que todos eles se mudaram para o andar superior em vez do primeiro andar, onde ficava a saída. Na verdade, Yuma lembrou que o saguão estava cheio de corpos de adultos que provavelmente foram mortos pelo Conead Bruiser, mas isso totalizou menos de 10. Tinha que haver mais, considerando que havia 9 salas de jogos, não seria surpreendente se todos os adultos tivessem fugido escada abaixo. Mas então para onde eles, ou seus corpos, foram? Enquanto pensava em tudo isso, Yuma deu meia volta no corredor externo. De repente, Konkin parou na frente dele, fazendo com que Yuma batesse com o nariz nas costas do garoto. Ei, não apenas. Antes que ele pudesse dizer pare, um abafado SHH foi solto. Yuma imediatamente parou as duas garotas atrás dele, então foi para o lado esquerdo de Konkin.
Só então, ele quase soltou um grito de sua garganta que mal engoliu. Alguém estava sentado junto à parede do corredor suavemente curvo. Essa pessoa não estava sozinha. Havia 10, talvez até 20 pessoas enfileiradas, segurando os joelhos com os dois braços no que era chamado de sentado de ginástica. Provavelmente eram todos adultos. Suas roupas eram um pouco diferentes, com os homens vestindo parcas ásperas e ternos justos, e as mulheres em elegantes macacões. Demonstra uniformes da alteia, mas todos mantinham a mesma postura e olhavam para um ponto à sua frente com olhos vagos. Sava e Tomori podem ter visto a fila de adultos também, já que Yuma e Konkon ouviram dois sons agudos de inspiração atrás deles. Era uma visão tão estranha que era de se admirar que os quatro não tivessem gritado. Talvez os adultos fossem os sobreviventes de um ataque de monstro na sala. Eles provavelmente não podiam se mover por causa do choque mental. Yuma se decidiu, deu alguns passos à frente e sussurrou para o homem à frente. Você está bem. Não houve reação por um tempo. Então o homem virou a cabeça desajeitadamente para a esquerda e olhou para Yuma. Vestindo jeans, uma parca e um boné de beisebol na cabeça, ele deve estar na casa dos 30. Ele tinha uma barba bem aparada em volta do queixo, dando a impressão de uma pessoa muito ativa, mas sua expressão não continha nada além de vazio. A boca do homem se contraiu e uma voz estranhamente distorcida saiu. Estou com fome. Vamos ver, eu tenho alguns lanches se você quiser, mas primeiro vamos sair daqui e ir para o saguão no primeiro andar. Enquanto Yuma falava essas palavras, a boca do homem se moveu novamente. Estou com fome. Exatamente a mesma linha. Uma segunda vez também. Estou com fome. Na terceira vez, havia algum tom áspero em sua voz. Yuma percebeu um pouco tarde que a mulher à sua direita também estava pronunciando as mesmas palavras. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. A voz se propagou para a próxima pessoa, depois para a seguinte. Logo, todas as 20 pessoas estavam repetindo a mesma linha indefinidamente. Oi, Yu, algo está errado aqui. Não deveríamos estar fugindo agora? Konkon sussurrou isso por trás, ao qual Yuma respondeu o entendido. Foi o próprio Yuma quem disse que eles tinham que fugir sem hesitar, então talvez agora fosse a hora de fazê-lo. Ele lentamente recuou com Konkon e eles alcançaram Sava e Tomori, mas naquele momento. Capítulo demonstra. Um número incontável de jorros escuros e turvos disparou com uma luz vermelha brilhante. Enquanto virava o rosto, ele verificou a fonte de luz. Estava sendo emitido pelas mãos esquerdas dos adultos que estavam fazendo sessões de ginástica, de seus QLSTS. Todos os 20 deles tinham a mesma cor perfeitamente combinada. No entanto, isso deveria ser impossível. A cor do class pode ser selecionada livremente entre cerca de 100 cores no momento da compra, portanto, seria altamente improvável que os QLSTS de 20 pessoas presentes em um local brilhassem todos da mesma cor. O evento verdadeiramente impossível aconteceu depois disso. O comprimento da fila de adultos estava diminuindo. Parecia que eles estavam empurrando seus corpos um contra o outro, diminuindo a distância da pessoa atrás deles enquanto estavam em sua posição sentada de ginástica. No começo a fila era de 20 metros com 20 pessoas, mas depois encolheu para 10 metros, depois 5 metros. 500 dividido por 20 é 25. A largura de cada adulto era de apenas 25 centímetros. Depois de fazer esse cálculo mental, Yuma percebeu algo tardiamente. Dentro dessa luz vermelha, os adultos estavam se tornando um. Suas roupas e corpos estavam derretendo, misturando-se com argila. Afaste-se! Yuma gritou o mais alto que pôde e correu pela passagem para o hall do elevador. Com Sava e Tomori na frente e Konkon à sua direita, os quatro correram juntos. A luz vermelha desapareceu rapidamente por trás. Ele desapareceu completamente, seguido por um silêncio momentâneo. De repente, o chão da passagem vibrou violentamente. Tomori caiu como se sua perna estivesse sendo pega. Sava rapidamente a ajudou a se levantar e quando os quatro estavam prestes a correr novamente, uma enorme sombra passou sobre eles. Um pedaço de carne cinza com mais de 2 metros de comprimento e largura caiu na passagem com um estrondoso Zazaene. Som. Yuma se lembrava da textura da carne, mas não queria admitir. Não, por favor, pare como se para atrair seus desejos. 2 braços estranhamente grossos cresceram à esquerda e à direita do pedaço de carne. 2 pernas semelhantes a elefantes se projetavam do fundo, e do topo destacava-se uma cabeça em forma de cone de quase 1 metro de comprimento terminando com uma ponta afiada. Um gigante gordo de cabeça triangular. No entanto, a altura do corpo, incluindo a cabeça, chegava a cerca de 3,5 metros. O monstro era cerca de 2 ou 3 vezes mais alto que o Yuma de 152 centímetros de altura. Então, peraí, aquele monstro era um montoado de adultos. Mas por que só adulto? Capítulo 11. Este não era um oponente que eles pudessem... Tomori, que era membro do grupo, caiu devido à onda de choque causada pelo gigante. Talvez devido ao leve dano que ela sofreu, uma barra de HP foi vista acima do cabeça do monstro. O nome exclusivo exibido foi Demolidor Conead. Não há dúvida agora. É uma versão superior do Conead Bruiser que quase matou Yuma. Este não era um oponente que eles pudessem lutar. No entanto, a passagem estava completamente bloqueada pelo corpo do gigante gordo, então fugir seria difícil. Perto da base de sua cabeça, que não tinha olhos nem nariz, uma boca se abriu como uma fenda e soltou um barulho de bucho que soava quase como uma risada. No entanto, o núcleo da cabeça de Yuma ficou dormente. A razão para isso não era simplesmente medo sozinho. Cerca de 20 humanos foram usados como matéria-prima para o Conead Demolisher, o monstro logo antes dele. Yuma certamente podia ver com seus próprios olhos como os adultos se fundiam junto com suas roupas para criar uma massa de carne com a mesma cor do Demolidor. Deve ser o mesmo para o Conead Bruiser. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais não havia tantos adultos no saguão do primeiro andar. Alguns dos adultos que escaparam do andar superior se transformaram em gigantes e mataram as pessoas ao seu redor. Não. Eu os matei, muitos deles.
Assim como Yuma ficou parado, incapaz de aceitar esse fato, uma voz fraca alcançou seus ouvidos. Foi Conkin quem o chamou com uma voz trêmula. Ao olhar de perto, ele pôde ver as duas mãos de seu amigo tremendo enquanto segurava o martelo. No entanto, Conkin ainda tentou dar um passo à frente de maneira desajeitada, para proteger Sava e Tomori que estavam 1 metro na frente deles. Não é hora de ficar parado, vou me preocupar com isso mais tarde. Enquanto ele gritava isso em sua mente, Yuma reiniciou a si mesmo e gritou com uma voz rouca. Fique atrás de mim. Imediatamente Sava e Tomori se viraram e começaram a correr. Logo depois que as duas garotas passaram por eles em ambos os lados, Yuma e Conkin viraram os calcanhares ao mesmo tempo. A passagem circundava o perímetro da sala de jogos e levava ao hall do elevador. Se o gigante os perseguisse, eles chegariam primeiro ao hall do elevador e desceriam a escada. No entanto, este plano desmoronou após apenas 3 segundos. Capítulo 11. Demons. Havia um enorme buraco no centro da passagem. Deve ter sido destruído pelo recuo do salto de 10 metros do Conead Demolisher. A borda do painel do piso em forma de cratera projetava-se para a passagem como se fosse uma parede pontiaguda dificultando a passagem. O chão tremeu com um zuzan, zuzan. A fome sem fundo irradiando do gigante permeou o ar como uma espécie de onda. W-H-O-A-A, Conkin gritou de repente. Ele ergueu o martelo Bruising com as duas mãos, virou-se novamente e correu em direção ao gigante. Yuma não teve tempo de gritar parar. Apontando para a perna esquerda do Conead Demolisher, Conkin balançou o martelo com toda a força. O punho esquerdo do gigante, parecido com uma pedra, atingiu no rosto como se estivesse tentando pegá-lo. Uma maçante doca. O som foi ouvido, e o corpo de Conkin passou direto por Yuma com uma força tremenda até que ele colidiu com a parede atrás deles. A barra de HP de Conkin no canto superior esquerdo da visão de Yuma caiu instantaneamente em 90%. Yuma soltou um grito. A bravura de Conkin não deve ser em vão. Sava e Tomori devem definitivamente e absolutamente escapar. Yuma chutou o chão e correu em direção ao gigante. Com a barra de aço que ele tinha, não seria possível nem arranhar o gigante. Tudo que ele podia fazer era agir como uma isca para distraí-lo. O Demolisher era um tamanho maior que o Bruiser, então haveria muito espaço entre as pernas. Ele poderia deslizar por aquela abertura e guiar o gigante para a saída mais uma vez. Decidindo sobre esse plano em um instante, Yuma mergulhou em direção aos pés do Titã com toda a coragem que pôde reunir. Por apenas um único momento, ele sentiu o gigante sorrindo para ele de longe. Como se percebesse o plano de Yuma, o Demolidor recuou sua perna direita com um timing perfeito e o chutou casualmente. Yuma foi atingido por um choque inacreditável, talvez 10 vezes maior do que quando caiu da parede de sua casa na estrada de asfalto quando criança. Sentindo os ossos de seus braços quebrarem desde que ele estava reflexivamente se protegendo com eles, Yuma foi lançado em um ângulo agudo, batendo alto na parede antes de cair do outro lado da cratera. Sua barra de HP, que ele mal conseguia ver em múltiplas camadas de visão nebulosa, diminuiu sem fazer barulho. No entanto, Yuma não viu cair completamente, em vez disso se concentrou em Sava e Tomori enquanto eles estavam um ao lado do outro a alguns metros de distância. Demons Fugir, fugir. Ele não conseguia nem emitir um som, mas seus pensamentos correram para esta frase. Do outro lado dessas duas garotas, uma enorme sombra se aproximava, balançando para a esquerda e para a direita. Uma grande quantidade de saliva pendia de sua boca em forma de fenda. Uma longa língua negra o lambia. Fugir. Yuma ficou grato por sua consciência parecer permanecer no lugar em vez de flutuar. Só então Sava levantou a mão direita e gritou. Venha, Valacoito. Yuma não conseguia entender o significado daquela frase. No entanto, como se fosse algum tipo de palavra-chave, uma luz vermelho-carmesim emergiu de todo o corpo de Sava. Seu cabelo curto esvoaçava violentamente, e seu blusão saiu por conta própria e flutuou no ar. Duas projeções alongadas brotaram de sua cabeça. Eles eram chifres. As saliências redondas originalmente vistas nas têmporas de Sava, que tinham apenas 3 centímetros de comprimento, agora se transformaram em chifres afiados de 20 centímetros de comprimento. Ao mesmo tempo, as asas em suas costas também mudaram. As asas de morcego que originalmente pareciam um acessório agora tremulavam com um basa. Som. Eles se tornaram muito maiores e se espalharam até chegarem a 1 metro de comprimento. Bushu-u-u. O gigante soltou um grito de surpresa ao parar. No entanto, ele passou a correr com ainda mais impulso. Como se tentasse pegar Sava e Tomori ao mesmo tempo, esticou as mãos para frente para agarrar os dois. Sava colocou o braço esquerdo em volta do corpo de Tomori e bateu as asas uma vez. Seus dois corpos flutuaram suavemente, voando para longe da cratera na passagem e pousaram na frente de Yuma. Liberando Tomori, Sava se levantou novamente. Desta vez, ela estava pairando 3 metros acima do chão. Ela empurrou sua mão esquerda para o gigante que correu em direção a eles com um som de tremor. 8O. Fala que é o 20º segundo demônio em Arts Gotia, que deve ser um jogo, né? Deixa eu dar uma pesquisada rapidinho no que é isso. Deve ser um jogo. Valak. Ah, na demologia, né? Ah. Entendi, é uma entidade demoníaca, né? Foda. Foda, foda.
Demons Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Inferno. Sava começou a cantar com um som ligeiramente diferente de sua voz normal. Ela disse uma palavra de elemento que era o ponto de partida para um feitiço mágico. No entanto, Yuma não conhecia tal palavra mágica. O padrão do circuito Class se estendia da mão esquerda de Sava até seu ombro, brilhando em um roxo ardente. Uma bola de luz carmesim foi gerada na frente de sua mão esquerda, que se transformou em uma enorme bola de fogo do tamanho de uma bola de equilíbrio. Era para ser apenas uma reunião de poder bruto antes que as palavras da forma fossem faladas, mas era muito maior do que a forma completa da magia de elemento de fogo de nível mais alto Bolide, mostrada no guia com imagens. Magnus Asta. As palavras da forma. A bola de fogo rodopiante alongou-se instantaneamente, criando uma grande lança com cerca de 3 metros de comprimento. O Conead Demolicher cambaleou com os pés presos na cratera que havia criado. Como se para aproveitar essa oportunidade? Ignice. Uma grande lança flamejante foi disparada como se fosse uma tempestade, acompanhada por um rugido que pareceu abalar toda a alteia. A lança perfurou profundamente no meio do peito do Demolidor Conead e afundou diretamente no corpo do gigante. O corpo do Demolidor, que tinha 3,5 metros de altura com os braços bem abertos, começou a inchar como se estivesse queimando de dentro para fora, e cada parte dele estava queimada ou escurecida. Chamas irromperam da barriga, ombros e costas e eventualmente todo o corpo do gigante foi incendiado. Bogoá! Uma tremenda explosão ocorreu com gritos de indignação e até mesmo uma pitada de surpresa. Um grosso pilar de fogo ergueu-se da cratera, que se tornou mais profunda e maior, até atingir o teto. Dentro das chamas incandescentes, o enorme corpo do Conead. Demons. O Demolidor queimou completamente. Mesmo os fragmentos carbonizados desapareceram na forma de faíscas brancas. Contra as chamas vermelhas brilhantes, Sava desceu sem um som. Ela tinha cabelo roxo avermelhado semelhante ao seu Class. 3 chifres afiados estendendo-se de um lado. Asas negras como azeviche se abrem orgulhosamente. E seus olhos brilhando dourado avermelhados. Caralho. Braba, 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 tá? Ah, para! Para! Para, para, para! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Demons Crest Volume 1. Não. Inferno. Não, muito lá embaixo. Eu vou ler, então. Do fundo da consciência de Yuma, uma velha palavra emergiu. Demônio. Acabou. É isso. A Salva virou um demônio, matou o cara de um jeito super foda. Bom, acabou. O que será que vai acontecer? Será que ela vai ser igual a Yatamaki Sumika e vai atacar o irmão? Igual foi... Nossa. Igual foi provocado no meio do volume? Ou será que ela vai, depois de proteger o irmão, voltar à sua forma normal? Só no próximo volume de Demon's Crest. Doideira. Aqui tem uns alunos, né? Depois que a gente conheceu todos eles, né? A gente já leu aqui. O grupo que tá com o protagonista. Repetem isso. A galera que morreu. Vamos ler só a galera que morreu, então. Quem morreu... Cadê? Carrega. Moro Takenshi morreu, né? Que gostava de Seiyushi. E o Miura Yukishita, né? Membro do clube de basquete. 2 pessoas morreram. Agora vamos pro pós-fácil que eu vou ler, né? O normal. Pós-fácil. Olá. Ou melhor, prazer em conhecer... Pera aí. Olá. Ou melhor, prazer em conhecê-lo. Eu sou Reiki Kawahara. Obrigado por adquirir o primeiro volume de Demon's Crest, titulado Realidade e Erosão. Esse é um trabalho que eu escrevi em uma publicação completamente nova da Denkibuko, ou seja, não é uma novelização que eu escrevi anteriormente na web. Graças a Deus, uma obra nova. A nova obra do Kawahara, né? Embora eu possa ver palavras-chave familiares como Full Dive ou VRMMO polvilhadas nesse trabalho, o sabor disso é completamente diferente de Axel World Sword Art Online. Embora eu deixe isso pra você decidir. Que deixe isso pra você decidir? Você deixou claro que não é o mesmo universo? Hein, Kawahara. Mas é bem diferente de Sword Art Online e Axel World mesmo. Quando eu desenterrei a ideia mais antiga que eu tive para Demon's Crest, a data e a hora de novembro de 2016. A data e a hora foi novembro de 2016, tá? Em outras palavras, tive a ideia para esse trabalho há cerca de 6 anos,
Desde então, comecei a desenvolver um conceito de uma turma inteira de alunos do ensino fundamental que ficaram presos em um espaço fechado. Battle Royale, né? Que escaparam colaborando ou competindo. E, após uma breve consulta com meu supervisor, a história começou a tomar forma 3 anos depois, em 2019. No entanto, naquela época, o ritmo de publicação das séries Axel World, Sword Art Online e The Isolator começou a diminuir, em parte devido aos vários empregos que tive além de escrever romances. Como tal, eu não estava em uma circunstância para começar uma nova série. Assim, decidimos colocar Demon Crash em espera até que pelo menos uma das séries fosse concluída. E antes que eu percebesse, 3 anos haviam se passado. E ele não concluiu? Nenhuma! The Isolator ficou na geladeira, né, Kawahara? Bom que tu lembra que ela existe. Bom que tu lembra que ela existe. Enquanto tu tá vivo. A partir desse ano, 2022, não havia nenhum sinal de que qualquer uma das minhas séries existentes estaria completa. Ai, Kawahara. Então pensei que teria que esperar por mais 3 anos. Então, Miki Kazumashi, meu editor, desde minha estreia e atual presidente da Strategy Exit Inc., propôs: já que estamos iniciando o serviço Webtoon em breve, por que não convertemos Demon Crash para o formato Webtoon? Sempre me interessei por Webtoons como uma nova forma de arte, então dei o meu ok sem hesitar. Mas a proposta de Mickey continuou: vamos também publicar como romance para Dekinbuko, ao mesmo tempo que é o Webtoon. Eu estava um pouco hesitante nisso, para ser honesto. Como mencionei antes, havia uma preocupação de que, se eu iniciasse uma série nova sob circunstância das minhas 3 séries existentes, não terem sido concluídas, minha capacidade de carga de trabalho aumentaria de várias maneiras. No entanto, era verdade que o melhor momento para a publicação do primeiro volume tinha que coincidir com o início da serialização do Webtoon. Considerando o tempo de preparação, não pude hesitar muito, e o fator decisivo acabou sendo os vários esboços importantes desenhados pela equipe de produção do Webtoon. Os croquis retratavam os 2 mundos onde a obra aconteceria: o Vermimel RPG Actual Magic e o grande parque de diversões Altair. Bastante vividamente, isso me fez sentir. Eu quero desenhar o Yuma e seus amigos naquele palco com o meu próprio pincel. Claro, minhas preocupações sobre a capacidade de carga de trabalho não foram aliviadas, mas uma vez que Yuma, Sao e seus amigos começaram a pular na minha cabeça, era impossível. Dane-se, eu tô fazendo o que eu gosto. É basicamente isso. Pra mim, mantê-los escondidos. Inspirados pelos meus energéticos alunos do ensino fundamental, decidi publicar o volume 1 de Demon's Crash em novembro de 2022. Se o Kawahara tá feliz, eu tô feliz por ele. A partir daí, os dias foram turbulentos. A minha publicação do volume 27 de Sword Art Online já estava marcada para outubro, então planejei terminar esse manuscrito com bastante tempo de sobra e começar a trabalhar rapidamente no volume 1 de Demon's Crash, o mais rápido possível. O cronograma desmoronou devido às várias tarefas se acumulando uma atrás da outra, mas consegui concluir o volume 27 de Sword Art Online e o volume 1 de Demon's Crash, ultrapassando os meus limites como de costume, e aqui estou, agora, escrevendo esse pós-fácil. O que me deixou feliz foi quando Yoshiguro Yuki decidiu aceitar o trabalho tanto como um ilustrador para a versão em Light Novel, quanto designer de personagens para a versão de Webtoon. As interpretações da Yujiro de Yugurushi, de Yuma Sagi, Konkei e também Sumika e os outros colegas de classe eram tão encantadoras que até eu, como autor, pensei: mal posso esperar para ler mais. Tenho certeza que todos os meus leitores se sentem da mesma maneira. E sinto, Kawahara, eu gostei de todos os seus personagenzinhos, foram as melhores coisas do negócio. Agora eu acho que eu vou falar um pouquinho mais da história. Primeiro, sobre o título Demon's Crash. Quando eu comecei essa ideia há 6 anos, eu tinha um título provisório diferente, como Código XX. Mesmo quando a versão de Webtoon desse trabalho começou a ser produzida, continuei chamando assim. Então chegou a hora de decidir sobre um título original. Título oficial. Caí num buraco onde não importava o que eu inventasse, não parecia ficar bom. Cheguei a falar para o responsável do projeto: que tal fazermos um título provisório? Que tal fazermos meu título provisório oficial? Então um dia a palavra inglesa crystal, que significa emblema ou vértice, chamou minha atenção. Logo depois pensei: que tal qualquer crystal?
apenas para perceber que Demons se encaixaria na parte de qualquer outra coisa. É emblema de um demônio, né? Felizmente, o responsável e a equipe do Webtoon gostaram e se tornou o título que nós temos agora. Em inglês, seria Crista dos Demônios, ou Demon's Crest. O que significa algo como emblema dos demônios. Não, em inglês seria Demon's Crest. O que significa algo como emblema dos demônios. Quanto à história em si, essa é uma situação em que o que quer que eu escreva será um spoiler para o futuro. Aleluia, né? Porque tudo que tem na história, praticamente, são coisas que são plot twist pra frente, né? Você terminou com um plot twist desgraçado. Bem, eu acho que isso acontece com o primeiro volume da série. Então, em vez disso, eu vou falar sobre as dificuldades que eu tive ao criar essa história. Para começar, foi uma tarefa extremamente difícil fornecer configurações para todos os 41 personagens da classe 61 do Yukiano Elementary Story. Já falei sobre isso em entrevistas, mas não sou muito bom em criar cenários para os meus personagens. Ou melhor, me sinto desconfortável para isso. Ao escrever uma história, quero valorizar a inspiração para quando esse personagem aparecer. Pode ser presunçoso na minha parte de dizer, mas eu quero esperar que o personagem apareça. No mundo em vez do autor criar o personagem nesse mundo. Isso é legal, né? Aquele sentimento de que o personagem ele é orgânico, né? Ele não é criado. Isso é bom. Como tal, geralmente escrevo sem fornecer nenhuma configuração do personagem do início. Isso é meio triste. Mas como eu já escrevi um grande enredo para esse trabalho no início, tive que estabelecer todas as configurações de personagens nesse ponto. Eu achei meio desnecessário isso estar no volume, mas de boa. No entanto, este acabou desempenhando um grande papel na adaptação do Webtoon mais tarde. Então eu pensei que não havia melhor maneira de fazer isso do que criar um material para cenário. Não precisava disso no volume 1, Hekawahara, mas enfim. Falando do cenário, os feitiços que Yuma e os outros lançaram na história principal também foram difíceis de criar. Teria sido muito mais fácil se eu usasse uma palavra de um idioma fictício, mas além de criar estruturas complicadas, como palavras de elemento, palavras de forma e também baseio os feitiços de um idioma manual, lembro-me de lutar por mais 1 hora com o canto dos feitiços em cada cena. No entanto, o fluxo de Tame para Invocation foi descrito meu inglês só atrapalhou meu português. Foi descrito de uma forma brilhante na versão de Webtoon. Então acho que valeu a pena. Por fim, gostaria de abordar por que fiz dos alunos do Fundamental os personagens principais. Tá, vamos lá. Vamos nós. Tio Kawahara falando por que fez criança. Faz muito tempo desde que eu estava no ensino fundamental, e minhas memórias desse período são tanto nebulosas, deu pra perceber por causa dos personagens. Mas naquela época, meu mundo era bastante limitado. Na escola, parecia que minha turma era de um país e a outra turma era de outro país. Algo assim. Mas mesmo assim, as relações dentro da classe eram complexas e fluidas. Por isso que eu não gosto de escrever adolescente, né? E sempre havia alguma tensão acontecendo aqui e ali. Meu ponto de partida para esse trabalho foi retratar 41 crianças. Ele sabe que é crianças, né? Que presas por sair dos seus relacionamentos anteriores estão presas por dentro da alteia fechada e tem que cooperar e competir para sair. Mas já que eu estou escrevendo isso, tudo pode acontecer. Eu espero que você possa desfrutar desse trabalho como se estivesse em um pequeno barco no meio da tempestade. Senti. Escrevi muita coisa, mas no final gostaria de concluir com um dos agradecimentos de sempre. Em primeiro lugar, a ilustradora Yurugichi Yuku-san, que deu a vida para todos os personagens com essas pinceladas frescas. Maravilhosa, e Yugichi, eu já sou apaixonado pelo seu traço. Delicadas e bem refinadas. Para Miki, o editor encarregado da versão novel e a versão Webtoon, que trabalhou incansavelmente para lançar ambas simultaneamente. Mano, o Miki deve ser uma pessoa que passa muita dor de cabeça. Miki, eu te adoro, cara. Ao mesmo tempo que eu te odeio também. Mas enfim, a Daichi-san, outra editora responsável, que sempre ajudou na nossa agenda, sempre que ela estava à beira do colapso. E a equipe de produção que fez a versão Webtoon, um trabalho de altíssima qualidade. E por último, a todos vocês leitores que chegaram até aqui. Muito obrigado a todos, farei o meu melhor para entregar o segundo volume de Demon's Crest em um futuro próximo. Então, por favor, continue me apoiando. Em um certo dia de setembro de 2022... Kawahara aqui. É isso, galera. Essa foi a nossa leitura de Demon's Crest, nova obra do Rick Kawahara. Finalmente li, finalmente sei o que dizer. Foi um grande momento. E fiquem ligados
que irá sair mais futuramente a análise de Demon's Crash, baseado em tudo isso que a gente leu, e também irá sair um podcast dedicado a Demon's Crash lá no VRCast, que o link vai estar na descrição. Então, acessa o VRCast aí na descrição, acessa o meu Twitter para você seguir e não perder todos os conteúdos que eu tô fazendo, e me siga na Twitch também para você não perder as gravações de live, beleza? Muito obrigado por tudo, meu pessoal. Muito bom ler Demon's Crash, eu tô realmente encantado por essa obra, em qual eu estou por quase toda a obra do cara, já que eu admiro muito esse cara. E muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, Senhor, tchau e até a próxima série de leituras. E até o vídeo de análise. Não esqueça que vai sair vídeo de análise, hein? Tchau!